Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos continuar o nosso curso não somente pelas Escrituras. Hoje será mais breve, porque eu vou tratar de um capítulo mais breve. Então, acho que vai ser um vídeo mais rápido hoje. Peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho, muito importante para receber as notificações, ver os links na descrição, adquirir o livro aí da editora Assunta, comentar as 15 orações de Santa Brígida e Nosso Senhor de La Salete e outros fatos extraordinários. Há um curso totalmente gratuito aí também no canal, curso de Teologia Cético-Mística. Eu pretendo continuar em breve, dei uma pausa para que eu vou estudar mais para poder prosseguir o curso, mas totalmente gratuito, disponível no canal. Aqui na descrição vou deixar o link da playlist deste curso aqui do Não Somente pelas Escrituras. Que mais? Se você estiver se sentindo generoso, aí pode fazer uma doação Pix aí para ajudar no nosso apostolado. Mas é isso, vamos prosseguir aqui então, não somente pelas Escrituras. Robert Sanjanes. Estamos no coração do livro, uma das partes mais interessantes, que é quando o autor começa a rebater possíveis fundamentos protestantes para o sola Escritura. Aqui tem talvez o capítulo mais breve, subcapítulo na verdade, mais breve dessa seção dos versículos, que é o caso dos nobres bereanos, de Atos 17, versículo 11. É dito o seguinte: ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, perscrutando cada dia as Escrituras, para ver se as coisas eram mesmo assim. Então este é talvez o versículo, um dos mais compete com o primeiro, o versículo mais usado pelos protestantes. O outro já tratamos dele, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, mas essa dos bereanos compete aí como prova do sola Escritura. E é interessante notar que deve ter uns 5 argumentos bíblicos quanto ao sola Escritura, que pelo menos toca no assunto, que faz lembrar alguma coisa assim, que tem alguma semelhança com o tema, Claro que não provam nada, mas que ao menos dão para discutir, E creio que todos desses 5 aí, mesmo concedendo tudo, no máximo falaria sobre a suficiência material da Bíblia, Lembrando que nós católicos podemos defender a suficiência material, inclusive a tese mais defendida aí pela nossa tradição, pelos nossos teólogos, a de que todo o conteúdo da fé está na Bíblia. Mas isso não exclui, obviamente, a força da tradição, mesmo a Bíblia sendo materialmente suficiente, temos que contar com a tradição, E essa dos bereanos tem uma sombra que poderia ser uma suficiência formal, Que a gente explica. Aliás, os próprios protestantes às vezes usam essa expressão. Eles às vezes resistem a ela, mas alguns deles usam, que é a Bíblia interpretar a si mesma. Então, essa seria a explicação, como posso dizer, mais popular da suficiência formal. Que a Bíblia seria capaz de interpretar a si mesma. Mas será que é isso mesmo que diz este versículo? Bom, lembrando que eu já fiz um vídeo sobre esse tema aí, modéstia à parte, acho que ficou bem legal aí, e que são outras linhas de argumento. Vou deixar o link nos comentários. Fiz um texto aí sobre esse versículo. E assim, nem vou fazer muito suspense,
Eu já vou logo à conclusão do Robert Sungenis aqui. Quanto mais eu leio e estudo os bereanos, mais eu chego à conclusão de que eram católicos. Católicos? Sim, exatamente. E digo no sentido mais relevante aí da questão, que é de aceitar tanto a escritura quanto a tradição. E isso vai ficar bastante claro. O principal argumento de todos deste capítulo aqui, o mais geral, é mostrar que os bereanos são elogiados em oposição aos tessalonicenses. Então, São Paulo pregou aos tessalonicenses, porém muitos deles ficaram com inveja e passaram a persegui-lo. Então ele teve que fugir para Bereia. E os bereanos, diferentemente dos tessalonicenses, acolheram a pregação de São Paulo. Mas vamos ver o contexto geral aqui, para ficar mais claro, né? E essa conclusão vai se manifestar mais clara. Cita lá no início, né, o versículo 2 do capítulo. Segundo seu costume, Paulo foi procurá-los. Por 3 sábados dialogou com eles, partindo das Escrituras. Explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. Então aí já tem até mais de um ponto, né? Primeiro que o próprio São Paulo pregou através da Bíblia, né? Então ele mesmo tomou essa iniciativa, porque os bereanos e tessalonicenses eram judeus que já aceitavam a Sagrada Escritura, né? No mesmo capítulo, olha só, questão de só olhar o contexto, né? Depois tem a pregação aos atenienses. E lá São Paulo, obviamente, não se vale da Sagrada Escritura, porque eles não aceitam, né? Ali já há uma concentração muito maior de pagãos e seria melhor tentar pregar Cristo fazendo alguma ligação com a razão natural e não através da Sagrada Escritura, ou seja, partir de pontos já aceitos pelo adversário, né? Então aí já tem um ponto aí, né? Porque se o próprio São Paulo se propôs a tentar explicar através da Sagrada Escritura, era natural que pelo menos se conferisse a coerência interna do que estava sendo dito, né? Mas não só isso. São Paulo, obviamente, acrescentou informações novas, né? Porque não está, como é dito ao longo do capítulo, não está dito no Antigo Testamento que o nome do Messias era Jesus, chamado de Emanuel, que mais? Príncipe da Paz, tem vários nomes aí, né? Mas nenhum de Jesus propriamente falando, né? Então teve que vir o profeta, outro título, né? Mas então tinha que mostrar esse novo Messias aí, né? Que é obviamente uma informação nova em relação ao Antigo Testamento. Claro que de certo modo já estava referido, já estava profetizado, né? Mas havia um conteúdo novo em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E São Paulo foi pregar aos judeus, né, esse conteúdo novo. Então, nem faz sentido que os bereanos comprovassem sim, integralmente o que havia sido dito, né? Acho que fica... Não diz isto claramente no capítulo, mas uma possível interpretação aqui que eu tive é de que uma dúvida dos judeus era quanto à vinda do Messias, se seria gloriosa ou com sofrimento, né? Porque, como sabemos bem, né, pelas pregações,
pelo próprio Evangelho, né? Os judeus esperavam um Messias glorioso. Então, vir aquele suposto Messias, que era realmente o verdadeiro Messias, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, mas, enfim, né? Da perspectiva deles. Então, vinha aquele Messias morrer numa cruz, aquilo lá era uma quebra de expectativa muito grande. Então isso era um ponto de dúvida aí dos judeus, né? Nossa, mas o Messias não seria glorioso, né? Não ia trazer o reino na terra, né? Então, provavelmente um dos pontos da pregação aí de São Paulo foi o de provar que o Messias era o servo sofredor, já profetizado lá em Isaías 53, né? Isso já estava na Sagrada Escritura de maneira discreta, né? Então, mas para dizer o seguinte, né? Moral dessa história, né? São Paulo estava tirando uma dúvida circunstancial quanto a isso. Então insiste bastante aí na questão da interpretação de Paulo. Fala que São Paulo recebeu a visão, né, que ele era um judeu e se converteu e Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e pelo que sabemos, né, São Paulo não parou para verificar na Sagrada Escritura, né? Aliás, uma das primeiras atitudes dele foi se encontrar com os apóstolos. Então, não é muito coerente imaginar que seja uma obrigação das pessoas confirmar a pregação na Bíblia, que a pessoa tenha direito aí de resistir à pregação da igreja com base na Sagrada Escritura, né? Parece que não foi esse o caminho de São Paulo, né? Que mais? O contexto aqui também, né? Até sugere que a tradição seja a tradição sagrada, né? Seja a revelação de Deus, né? No versículo 13, Atos 17, versículo 13. Por esta razão que sem cessar agradecemos a Deus por ter acolhido a sua palavra. Não, isso daqui é 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Tá, ele não citou no corpo aqui completo. Ele citou em outro lugar aqui, perdão. Vou pegar o versículo aqui para vocês. Versículo 13 de Atos 17. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Lembrando, ainda não tinha sido... o Novo Testamento não estava fechado, né? Na altura dessa pregação, mas a pregação já era a palavra de Deus, né? Então o Robert Sangenis já até nota esse ponto aí. Então comenta aqui, né, que o exame da Escritura estava limitado a reavaliar os excertos sobre o Messias como aquele que deveria sofrer. Então é disso que eu falei, né? Era para verificar esse ponto de dúvida. Aí cita um versículo muito interessante que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 a 16. Mas os seus espíritos se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje, quando leio o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre o seu coração. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Então, subentendendo o seguinte, né, que não basta somente a Escritura, que os judeus também a tinham, mas não aceitaram a graça de Deus e leem a Bíblia com um véu.
E que mais Na verdade, o capítulo é bem simples, tem menos de 10 páginas. Acho que tinha até um outro ponto aqui que eu havia marcado, mas no final conclui o seguinte, né? Paulo era testemunha e a escritura era outra, e ambas eram necessárias para a verdade ser conhecida e aprendida. Portanto, Atos 17, versículo 11, não pode sustentar o conceito de sola escritura. Quando muito, o texto implicitamente nega tal princípio. É que não é o contexto de regra de fé, né? Não é isso que está sendo discutido. Aliás, né, lembrei outro ponto, né? Que isso daí é uma narração. O que aconteceu aí, né? Não está tentando explicar uma ampla doutrina, né? Enfim, tem que ter um pouco de cuidado de tentar inferir uma doutrina e uma norma a partir de um fato, né? Os bereanos conferiram a Sagrada Escritura, né? Não está sendo discutido aí se a pessoa poderia resistir à igreja, à pregação, e com base na sua interpretação própria da Sagrada Escritura, né? Está narrando simplesmente que eles foram mente aberta e aderiram à palavra de Deus, aderiram à pregação de São Paulo, também com a ajuda da Escritura, né? Confirmaram lá, consultaram e viram que era um discurso coerente. Até lendo aqui de novo, né? Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, comparando aí com os tessalonicenses, pois acolheram a palavra com toda a prontidão. Que palavra? Pregação. Perscrutando cada dia as escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Ou seja, as duas coisas, tanto a tradição quanto a escritura, né? Então, na verdade, até nega o solo escritura. Aí a nota, né? Muito interessante essa nota de rodapé. Como afirma o apologista católico Steve Ray, se um dos dois grupos de judeus possivelmente poderiam ser definidos como crentes em sola escritura, quem seria? Os tessalonicenses ou os bereanos? Os tessalonicenses, é claro. Eles também, como os bereanos, examinaram as escrituras com Paulo na sinagoga, mas rejeitaram seu ensino. Eles não aceitaram a nova instrução, decidindo após 3 semanas de deliberação que a palavra de Paulo contradizia a Torá. Eles raciocinaram com base apenas nas escrituras e concluíram que o novo ensino de Paulo era antibíblico. Então vejam só, os bereanos confirmam ainda mais a visão católica. Então é basicamente isso. Ele não deu muita atenção a esse argumento aqui, né? A esse versículo usado pelos protestantes. E assim, né? Eu cada vez mais tendo a ver esse capítulo 17 como prova da fé católica, né? Sugere muito mais o contrário, que os protestantes torturaram o texto aí, né? Aí fica complicado. Mas é isso então, meus caros, como eu disse, um vídeo mais curto. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado aí pela audiência.